Na sua opinião, qual o tamanho do impacto que a arte tem na vida das pessoas? Quanto que ela pode te influenciar? E se a gente aumentar essa escala, o quanto que a arte pode influenciar as massas? Seja uma pintura, uma fotografia, uma canção, um filme, o quão impactante a arte pode ser. Hoje em dia, os meios de acesso à informação estão bem mais acessíveis que há 100 anos, e bem mais variados também. Atualmente, se algo chega até nós e a gente suspeita da veracidade, não é difícil pra gente abrir uma outra aba no nosso navegador e pesquisar se aquilo é verdade ou não. Chegou uma imagem absurda? A gente pode pesquisar para ver se aquilo ali não passa de uma montagem. Alguém compôs uma canção e na letra fala absurdos também? Bom, a gente pode pegar aqueles absurdos, jogar na internet e ver se aquilo ali é verdade ou não. Agora, o quão fácil deveria ser apurar fatos e manter a mente aberta a opiniões e ideias diferentes quando uma das maiores tecnologias da época era isso, o chamado telefone castiçal. Para te ajudar a se situar nessa linha do tempo, a gente vai cravar um ano aqui, tá? 1915. Guarda esse ano. Em 1915, o quão fácil era ter acesso à informação? Pelos jornais? Claro. Mas olhando com os olhos de 2021, o quão imparcial aquelas informações poderiam ser? Considerando que até hoje a gente vê muita imparcialidade na mídia. Mas que tal pelo rádio? A gente está falando de 1915. Apesar da descoberta das ondas de rádio ter sido registrada em 1860 pelo escocês James Maxwell e apresentadas por Heinrich Hertz em 1886, a transmissão de voz no formato que a gente conhece hoje em dia só foi acontecer em 1921, 6 anos após o ano que a gente está focando aqui. Se hoje em dia a arte é capaz de influenciar as pessoas, imagine só como era há mais de 100 anos. Em 22 de janeiro de 1875, em Kentucky, nos Estados Unidos, nasceria David Wark Griffith, um gênio da sétima arte e para muitos considerado o pai do cinema. Começou suas atividades audiovisuais em 1908 com curtas que duravam entre 15 e 18 minutos. Entre 1908 e 1913, ele já havia produzido cerca de 450 filmes. Os primeiros registros de técnicas como close, a montagem paralela, movimentos de câmera, flashbacks, entre outras coisas, são creditadas a ele. David aperfeiçoou o que seus antecessores faziam, como Méliès e Edwin Porter. E em 1915, o ano que a gente está focando aqui nesse vídeo, ele lançaria o seu longa-metragem de maior sucesso. Durante mais de 3 horas de filme, Griffith retratou a Guerra Civil Americana em sua obra O Nascimento de uma Nação, filme responsável pelo desenvolvimento da indústria cinematográfica como a gente conhece hoje em dia. No ano seguinte, 1916, ele ainda lançaria mais um filme inovador. O longa chamado Intolerância introduziu ao cinema uma narrativa com 4 histórias diferentes e paralelas. Mas vamos voltar um pouquinho mais, antes mesmo do nascimento de Griffith e mudar um pouquinho de assunto. Pode parecer estranho, mas você vai entender. Em janeiro de 1863, entrava em vigor o Ato de Emancipação assinado por Abraham Lincoln, que tinha como ponto central da lei a libertação de cerca de 4 milhões de escravos negros. 100 anos depois, em 1963, Martin Luther King declarou: "A luta dos negros por liberdade e igualdade de direitos ainda está longe do fim." Afinal, o que rolou após o ato de emancipação que pode ter atrapalhado tanto e atrasado tanto o processo de libertação? Os 4 milhões de negros ainda tiveram de esperar até dezembro de 1865, quando o Congresso proibiu oficialmente a escravidão nos Estados Unidos através da 13ª Emenda Constitucional. E o que surgiu nesse mesmo ano? O movimento supremacista branco Ku Klux Klan. Considera-se 3 períodos em sua existência. O chamado primeiro clã teve início em 1865 e a sua feliz extinção em 1871. Agora, vamos avançar para aquele ano que a gente vinha falando, 1915. Nesse ano teve início ao segundo clã. Mas, afinal, o que isso tem a ver com cinema? David Griffith, apesar de um gênio no audiovisual, em 8 de fevereiro de 1915, prestou um desserviço gigantesco ao lançar sua principal obra, O Nascimento de uma Nação. A começar pelo pôster, que agora fica bem evidente qual era a sua proposta. Durante mais de 3 horas, David retratou afro-americanos de forma animalesca. Além de inferiorizar intelectualmente os negros, também os mostrou como agressivos sexualmente às mulheres brancas. Romantizou a fundação da Ku Klux Klan, deu um movimento um ar heróico, que faz com que muitos considerem o filme uma peça fundamental para o ressurgimento do movimento naquele mesmo ano. No início do segundo clã, em 1915, havia cerca de 9.000 membros.
No ano seguinte ao lançamento do filme, em 1916, o movimento já contava com mais de 90 mil adeptos. Por incrível que pareça, mesmo com esse cenário, Griffith foi muito criticado e o seu racismo escancarado foi condenado por milhares de pessoas. Logo após, ele lança o seu próximo trabalho, Intolerância. Então quer dizer que ele se arrependeu, né? Ele usou o seu próximo trabalho para falar sobre as questões de intolerância racial, coisas do tipo. Não, bem pelo contrário. Intolerância falava sobre as críticas que ele sofria. Ai, David, não aprendeu nada, né? Em 1930, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, mais conhecido como Partido Nazista, se tornou o primeiro partido a estabelecer um departamento de cinema, que foi instrumento para Adolf Hitler e Joseph Goebbels realizarem a sua propaganda devastadora. Anos mais tarde, em 1970, já em meio ao terceiro e último clã, que tem resquícios até hoje, absurdamente, o nascimento de uma nação foi usado também como propaganda de recrutamento ao movimento racista. Se você está assistindo esse vídeo, eu tenho certeza absoluta que você tem acesso à internet de alguma forma. Para você ouvir ou ler uma opinião diferente, você não vai precisar sintonizar nas poucas frequências de rádio com escassos influenciadores atrás dos microfones. Para você trocar uma ideia com pessoas que pensam igual ou diferente de você, não é necessário se limitar à tecnologia de um telefone castiçal. Portanto, antes de se deixar influenciar pelo que for, vá atrás de informação. Para pensar em quantas mortes e outras coisas horríveis poderiam ter sido evitadas se a informação tivesse chegado a todas essas pessoas que foram influenciadas pessimamente e enganadas por obras como essas de David Griffith. O cara foi importantíssimo para a evolução do cinema. O filme foi tão inovador tecnicamente que foi o primeiro filme a ser exibido na Casa Branca. O avanço que ele promoveu no audiovisual foi tão notável que ele tem a sua própria estrela na Hollywood Walk of Fame, e mesmo assim ele fica marcado como o maior exemplo de como a arte pode impactar na vida das pessoas. E nesse caso, um impacto terrivelmente triste e negativo. A arte tem muito poder. Então se você vai fazer arte, use esse poder com responsabilidade. Remember, with great power comes great responsibility.